Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno amarelo. Questão 178. Um carro que custa R$60 mil é comercializado por uma revendedora que oferece duas opções de pagamento, todas sem entrada e sem juros. Opção 1, pagamento em N parcelas iguais. E opção 2, pagamento em 6 parcelas a mais do que na opção 1. E com isso, o valor de cada parcela se torna R$500 menor do que o valor da parcela na opção 1. Nas duas opções de pagamento, o valor total a ser pago pelo carro é o mesmo. Qual é a quantidade N de parcelas contidas na opção 1 de pagamento? Então, a opção 1, eu tenho parcelas iguais, N parcelas iguais. Se eu disser que o valor da parcela é X, eu terei N vezes X dando R$60 mil, que é o valor do carro. Na opção 2, ele diz o seguinte: eu tenho N parcelas, agora eu terei N mais 6 parcelas. Eu tenho um valor X, agora eu terei o valor X menos 500. Então, se eu multiplicar N mais 6 vezes X menos 500, também dará R$60 mil. Se eu pegar a opção 2 e distribuir, N vezes X dá NX. Aqui está. N vezes menos 500 dá menos 500N. 6 vezes X dá 6X. E 6 vezes menos 500 dá menos 3.000. Tudo isso dá o valor do carro, que é R$60 mil. Mas eu sei que NX também é 60 mil. Portanto, eu posso simplificar, restando menos 500N mais 6x menos 3.000 igual a zero. Eu quero o valor de N e eu tenho NX. Portanto, se eu isolar o valor do x, eu terei que o x é 60 mil dividido por N. E se eu substituir aqui, eu terei uma equação em N. Desse modo, menos 500N mais 6 vezes 60 mil dividido por N, que é o x, menos 3.000 igual a zero. Multiplicando e tirando o MMC, eu terei menos 500N, aqui o denominador é 1, vai ficar menos 500N2. Aqui o denominador é N, 6 vezes 6, 36, 4 zeros, 360 mil. Aqui o denominador é 1, N dividido por 1 dá N, vezes menos 3.000 dá menos 3.000N. E aqui eu mantenho o zero, porque 0 vezes N dá zero. Eu posso dividir tudo por 100, então ficará menos 5N2 mais 3.600 menos 30 igual a zero. Mais 5, 3.630, eu ainda posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 30 dividido por 5 dá 6, 3.600 dividido por 10 daria 360. Como eu estou dividindo por 5, dará 720. Então, ficará menos N2 mais 720 menos 6N igual a zero. Multiplicando por menos 1 e colocando na ordem decrescente da equação de segundo grau, eu terei N2 mais 6N menos 720 igual a zero. E agora eu vou tirar o delta. O delta é B2 menos 4AC. Eu poderia usar a forma AX2 mais BX mais C igual a zero como x2 menos SX mais P igual a zero e buscar dois números cujo produto daria menos 720 e cuja soma daria menos 6. Mas nós optamos pelo delta para explicar a posteriori como é que a gente calcula a raiz quadrada de números um pouco maiores. Então, o B é 6, o A é 1, o C é menos 720. Eu terei 6 ao quadrado é 36, menos vezes mais dá menos vezes menos dá mais. Então, ficará 36 mais 7 vezes 2, 7, 8, 7, 4, 28, mais 2.880. Portanto, o delta é 2.916. Como que eu vou calcular a raiz quadrada de 2.916? Nós faremos esse cálculo de 3 modos diferentes. Primeiro, é um modo convencional para raízes maiores, que consiste no seguinte: eu vou dividir a partir da direita em grupos de 2.
primeiro grupo, segundo grupo. Então, essa raiz quadrada ela terá 2 algarismos. Se eu tivesse mais um algarismo, eu poderia ter no primeiro grupo apenas um algarismo, não tem problema. Se eu montei 2 grupos, significa que a raiz quadrada tem 2 algarismos. E eu vou calcular a raiz quadrada do primeiro aproximada. Raiz quadrada de 29 aproximada é 5, porque 5 ao quadrado é 25. 29 menos 25 dá 4. Então, o que eu faço? Eu dobro a raiz parcial, deu 10. Eu baixo a raiz parcial e agora eu vou baixar o próximo grupo, 16. E vou isolar o algarismo à direita. E a partir disso eu vou dividir 41 por 10, que vai dar aproximadamente 4, e vou multiplicar pelo resultado. 104 vezes 4 dá 416. Então, 416 menos 416 é 0. Significa que a raiz é 54. Esse é o dispositivo prático muito utilizado para raízes elevadas. Tem outra forma de fazer? Tem. Como? Fatorando. 2.916 dividido por 2 dá 1.458. Eu ainda posso dividir por 2 porque o número continua par. 1.458 dividido por 2 vai dar 729. Eu não posso mais dividir por 2 porque o número agora é ímpar. Mas a soma dos algarismos, 7 mais 2 mais 9, dá um múltiplo de 3. Então, eu posso dividir por 3. Vai dar 243. Dividido por 3 vai dar 81. E 81 a gente sabe que é 3 elevado à quarta. É 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então, 2.916 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. 2.916 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado à sexta. Mas, se eu quero a raiz quadrada de 2.916, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 81 é 9. Ou então, se eu colocar dentro de um mesmo radical, quando o índice e o expoente são iguais, é só simplificar. Restaria o 2 e 2 dividido por 2 restaria 3 ao quadrado, que é 9. 6 vezes 9, 54. Outro modo de você encontrar a raiz quadrada de 2.916. Um terceiro modo. Suponha que você não sabe nem o primeiro nem o segundo método, mas você quer estimar a raiz quadrada. Eu sei que 2.916 é maior do que 2.500. E a raiz quadrada de 2.500 é fácil de obter. Porque 25 raiz quadrada é 5 e 100 raiz quadrada é 10. Então, a raiz quadrada de 2.916 é maior do que 50. Aí você vai testar. Se fosse 51, 1 vezes 1, o algarismo da unidade daria 1. Se fosse 52, 2 vezes 2, o algarismo da unidade daria 4. E eu quero que o algarismo da unidade dê 6. Então, não é 52. 3 vezes 3, o algarismo da unidade daria 9. Mas tem que dar 6, 2.916. E 4 vezes 4, algarismo da unidade dando 9. Então, você testaria se é o 54 e, de fato, é. Portanto, nós apresentamos 3 maneiras diferentes de você encontrar a raiz quadrada de 2.916. Agora, ficou mais fácil, é usar o teorema de Bhaskara. X é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. O x na equação é 6, então fica menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 2.916, 2 vezes o a, e o a é 1. Então, ficará menos 6 mais ou menos 54 sobre 2. A primeira raiz é menos 6 mais 54, que dá 48, dividido por 2, 24. A segunda raiz, menos 6 menos 54, dá menos 60, dividido por 2, dá menos 30. Só que eu não tenho quantidade negativa de parcelas. Portanto, o meu x1, que na realidade é o número n de parcelas, será igual a 24. Portanto, a quantidade n de parcelas contidas na opção 1, ela terá um valor dado por 24. Serão 24 parcelas. Tranquilo? Espero que tenha gostado. Até a próxima resolução. Obrigado se chegou até aqui. Valeu!